Oi, gente. Tô com saudade de vocês. Tô sentindo falta de dar aula presencialmente. É muito legal o contato com o aluno. Como eu tô aqui longe, tô fazendo esse vídeo para falar sobre rotulagem, que é um assunto super importante, que envolve várias áreas. A rotulagem de todos os alimentos é obrigatória em quase todos os países, mas não é harmonizada entre os países. Vocês devem estar acompanhando a grande discussão que a gente tem no Brasil agora sobre as mudanças na rotulagem de alimentos. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre um TCC que a gente desenvolveu em 2016 com a Thalita Chacon. Os slides da defesa do TCC dela estão no Stoa já para vocês. E foi muito legal esse TCC, porque o que a gente fez? Uma grande revisão sobre rotulagem em diferentes países e comparando essa rotulagem em diferentes países com o que a gente tinha no Brasil. E na verdade foi assim uma coincidência enorme, porque logo em seguida, esse TCC foi feito em 2016, como eu falei, logo em seguida já veio a proposta da Anvisa e do IDEC, e que está gerando toda essa polêmica aí no Brasil. E vocês vão ver nos slides da Thalita Chacon que a gente já antecipou algumas preferências dos consumidores. E por que rotulagem é tão importante? Porque todo alimento que é embalado na ausência do consumidor, ele tem que ter uma rotulagem informativa. Não somente uma rotulagem nutricional, mas de todos os outros aspectos. Qual é o fornecedor, pesos e medidas, volumes, modo de preparo, porção e, é claro, a parte nutricional, que é super importante. Então, eu vou começar falando um pouco, um apanhado geral com vocês sobre é, como que é a rotulagem no mundo e no Brasil, e depois a gente tem um material mais específico, que é de uma outra ex-aluna nossa do curso de alimentos, que trabalha com assuntos regulatórios na Doller, que é uma empresa de ingredientes. O nome dela é Renata Casimiro, e ela trabalhando com assuntos regulatórios em um fornecedor de ingredientes, tem que estar muito antenada, porque é ela quem dá apoio para a rotulagem nutricional, mas também no painel principal do rótulo dos clientes que compram os ingredientes deles. Então, eles têm que entender muito bem sobre a composição e o que deve e o que não deve ser declarado na rotulagem, para que não tenha, para que os clientes não tenham uma multa. Eu coloquei para vocês no Store também só o informe técnico da Anvisa com aquela multa enorme que a Mondelez levou no ano passado com o produto Tang, porque estava declarando que o produto, né, o suco em pó, não tinha corantes artificiais. E vocês vão ver no material da Renata que no Brasil a gente não pode, a lei não permite declarar o que não tem, é só o que tem. Então, essa parte de rotulagem não é meu assunto preferido, trabalhar com legislação, ficar vendo os detalhes. Mas como tudo está em constante mudança, é muito interessante a gente conhecer, é importante para a formação de vocês, cientistas de alimentos, de vocês agrônomos, conhecerem os aspectos, o conteúdo da rotulagem, como trabalhar com isso para valorizar os produtos, e é por isso que eu estou aqui para falar sobre isso um pouquinho com vocês. Eu coloquei lá no Stoa também, na descrição desse conjunto de duas aulas, o meu telefone daqui, eu mudei, não estou mais com o número brasileiro, estou com o número americano de um celular aqui, e vocês podem me mandar o WhatsApp, a gente pode fazer uma sessão ao vivo para toda a orientação que vocês precisarem no grupo, tá bom? Então, rotulagem é super importante, é toda informação que vem impressa no produto, no rótulo do que o consumidor está comprando, quando aquele produto não foi processado e embalado na frente do consumidor. Então, um produto de feira, uma fruta, tudo mais, não vai ter uma rotulagem nutricional. Mas se for uma fruta limpa, picada, processada ou embalada, colocada numa embalagem secundária, vai ter que ter a rotulagem, incluindo o prazo de validade dessa fruta também. É um veículo que é importante não somente para informação, mas está muito relacionado à parte do marketing e à venda desse produto e a percepção que o consumidor vai ter depois. E o consumidor no mundo inteiro está ficando cada vez mais exigentes quanto às informações disponibilizadas. Ele quer saber qual é o conteúdo real daquele produto. A gente pode até ter uma análise crítica sobre isso. Vou tentar inserir uma foto aqui, depois, editando o vídeo, vamos ver se vai dar certo.
só para a gente ver em que nível de exigência que o consumidor tem, mas quando na verdade ele não sabe informação, ou ele não sabe o que representa toda aquela informação que ele tem nesses rótulos. Então, dando continuidade, imagine se todos os produtos, né, tivessem essa descrição completa de todos os ingredientes, como que o consumidor ia ficar confuso. A nossa rotulagem no Brasil é um pouco mais simples do que isso, e no mundo inteiro também. Só que a gente tem diferenças. A rotulagem nutricional e a rotulagem geral de alimentos nem sempre foi obrigatória no mundo. Começou na década de 40 com a noção dos riscos que poderiam estar associados ao consumo de um alimento sem trazer essa informação gerada e essa informação correta no alimento. E com o Códex, na década de 60, é que foi feito o primeiro documento para normas e legislações de rotulagem. E daí vários países membros adotaram essas diretrizes do Códex para rotulagem, mas são diretrizes e não normas, e por isso que a gente tem diferença entre os países, né? No Códex, qual que é a intenção? Que tudo seja o mais padronizado e normalizado possível entre os países para facilitar a comercialização desses alimentos, né? É considerado uma referência global e antigamente, eu acho que quando vocês eram crianças, a gente tinha uma harmonia um pouquinho maior entre os países. Quase todos os produtos traziam, pelo menos na parte da rotulagem nutricional, a composição centesimal, por 100 gramas ou 100 ml. Hoje em dia, vocês já sabem que no Brasil a gente tem a informação por porção. E essa porção sempre gera uma certa dificuldade de entendimento. O que seria uma porção? E a própria Anvisa, às vezes, deixa uns gaps aí na legislação, e muitas vezes um produto pode ser encaixado em uma categoria ou em outra, e aí a porção vai ser diferente. Então, vou falar um pouquinho sobre essas rotulagens gerais no mundo inteiro. O que a gente tem? No Mercosul, a gente pensar Brasil, Argentina, Chile, Peru, não existe um consenso. A rotulagem do Chile é diferente da rotulagem brasileira, e se a gente for pensar que várias empresas estão sediadas no Brasil, ou na Argentina, ou no Chile, e comercializam, produzem esses produtos para esses mercados, isso já representa uma dificuldade a mais na parte do processamento, na parte da produção desses alimentos, porque a rotulagem tem que ser adequada a todos os países, e nem sempre isso é possível. Por isso que é comum vocês encontrarem produtos feitos na Argentina, no mercado brasileiro, que tem sobre o rótulo impresso original um adesivo branco com outras descrições para atender a nossa legislação no Brasil. A ideia seria facilitar a comercialização desses produtos entre os países. Por isso que lá em 2002, né, atrás, a RDC 259 já propunha algo indo em direção a uma normalização. Depois a gente tem uma RDC de 2003, isso está tudo nos slides, tá? Que fala especificamente sobre a rotulagem nutricional, aí que entra essa questão das porções, como definir o que é uma porção e o que tem que estar declarado, né, num alimento, isso é de 2003. Aí nós temos informações complementares, que são aqueles famosos claims, ou os apelos. No Brasil a gente tem regulamentação para isso. Aqui nos Estados Unidos não. Eu separei alguns produtos só para vocês verem. Esse aqui está congelado. Deixa eu enxugar um pouquinho. Mas olhem só que... vai ficar... É um porco congelado processado. Porco produzido não, desculpem, tá? Produzido sem antibióticos. O porco é vegetariano também, né? Tá aqui. A gente tem esse tipo de informação, ou seja, aqui nos Estados Unidos, qualquer claim é possível, mesmo que isso não vá de acordo com legislação de outros países. A gente tem aqui um produto à base de queijo, feito com bacon real, sem lactose. O que mais que a gente tem aqui, né? Feito com queijo real, feito com bacon real.
Sem glúten, né? A porção, a sugestão de consumo, as certificações das redes sociais atrás, né? Um snack com... esse não tem quinoa. Tinha quinoa orgânica e tinha uma certificação de orgânico no produto inteiro, mesmo só tendo um ingrediente orgânico. O que mais que a gente tem aqui? Reparem no tamanho do saco. É uma coisa curiosa aqui nos Estados Unidos. Chips de batatas taro, que é o nosso cará. Esse outro tipo de tubérculo que tem aqui. Não OGM, sem sal. Real Vegetable Chips, é real também, não é de mentira. O que mais que a gente tem aqui atrás? Sem glúten, não OGM. A parte da empresa, né, a marca do produtor bem valorizada também. Aí ele não é sem sal não, é com sal marinho, tá bom? E aqui a parte da rotulagem nutricional, por uma porção de 28 gramas, quantas calorias, gorduras totais, colesterol, sódio, carboidratos, isso aqui nos Estados Unidos é separado, carboidrato entre açúcares e outros carboidratos, e depois o que seria adicional, vitamina D, cálcio, ferro, potássio e tudo mais, e a lista dos ingredientes em ordem decrescente também, né? A grande diferença desses produtos americanos é na parte dos claims, que é o que no Brasil é muito mais controlado pela RDC 54 de 2012, que vocês vão poder procurar. Então, no Brasil, a gente só pode colocar alguns claims, e não o que vier na cabeça do produtor. Aqui não. Bom, visto isso, vamos continuar comentando um pouquinho mais sobre essa rotulagem nos diferentes países. A gente tem, no Brasil, algumas particularidades. A gente tem uma portaria do Inmetro sobre pesos e medidas e o tamanho em que isso tem que ser representado, tamanho de letra, tamanho da fonte, quais as unidades possíveis. Isso não acontece muito em outros países. A partir de 2003, declaração de contém glúten, para os produtos que contêm glúten, o que é super importante para quem tem alergia, passou a ser obrigatória. Medidas equivalentes a medidas caseiras, no Brasil é obrigatório também, xícara, colheres, copo, meia xícara, 3 colheres, né? Então tem que ter uma medida caseira que seja uma referência para o consumidor daquela porção que está declarada ali. E a partir de 2015, a gente tem mais uma obrigatoriedade, que é a declaração dos alérgicos, aos alérgicos, dos alergênicos para os alérgicos. E vou comentar disso um pouquinho depois para vocês, né? A ideia disso foi proteger o consumidor. Quem tem alergia tem o direito de saber o risco associado ao consumo daquele produto. Em 2016, a gente também teve mais 2 instruções normativas, na verdade uma lei e uma instrução normativa, que foi isso que gerou tanta multa nas indústrias. Uma que é sobre a lactose. Então as indústrias estão tendo que correr, implementar seus testes para poder declarar se o produto tem ou não tem lactose para atender essa lei de 2016, e isso acho que entra em vigor esse ano ou no ano que vem, eu não lembro. Vocês estão vendo que essa parte de legislação não é meu forte, eu gosto mais da parte macro. E a instrução normativa que saiu em outubro de 2016, que muita gente interpretou como se fosse uma nova lei, na verdade não era. Era só uma instrução normativa, Anvisa lembrando aos fabricantes de alimentos o que não pode ser declarado. Por quê? Se vocês passarem pelo supermercado, vão começar a olhar uma lista de produtos irregulares. Inclusive, é essa tarefa que eu vou pedir para vocês fazerem. Encontrar alguma irregularidade, me mandar pelo Stoa uma foto do produto e dizendo qual é a irregularidade, tá bom? Com certeza vocês vão achar de uma maneira muito fácil. Então, essa instrução normativa, a número 70 de 2016, é só um lembrete que a Anvisa fez e liberou e publicou, se referindo à legislação lá de 2002, que já existia, mas lembrando as empresas do seguinte: olha só, vocês não podem ficar colocando qualquer coisa como claim. Então, se o produto tiver corante artificial, você tem que declarar, tem corante artificial.
mas se não tiver, não pode colocar, não tem corante artificial. E tem uma razão para isso, na verdade, é para não induzir o consumidor ao erro, porque muitas vezes, por exemplo, quem tem uma intolerância, uma alergia, algum problema em consumir determinado ingrediente, muitas vezes não interessa se é natural ou não, se é artificial, se foi adicionado ou não. Um exemplo mais prático para a gente ver é o de contém açúcares, não contém açúcares. Muitos produtos têm açúcares. Então, se a gente sabe que na população brasileira tem muito consumidor com bastante dificuldade de leitura. Então, muitos consumidores podem comprar um produto que não contém açúcares, e ele pode ser diabético, e ele não vai saber quanto açúcar tem naquele produto. Então, essa instrução normativa de 2016 veio para isso, né? Sobre a rotulagem, o formato da rotulagem, especificamente a rotulagem nutricional, que acaba sendo o que mais nos interessa, porque é a partir da rotulagem nutricional que a gente tem aquela tabela, cada país tem o seu, com os valores, calorias e os valores dos nutrientes, e depois a declaração dos ingredientes. Isso é que vai servir de base para o claim ali na frente. Então, se a gente tiver na lista dos ingredientes corantes artificiais, corantes idênticos ao naturais, aroma, sabor, que mais? Vamos ver. Antioxidante a gente não precisa, mas edulcorante. Isso vai ter que aparecer no painel principal da rotulagem daquele produto também. Então, o FDA tem um exemplo de rótulo, que é esse que eu mostrei aqui, e está também no slide para vocês. Há anos é o mesmo rótulo usado, então faz 20 anos que a gente não tem alteração nesse modelo. E o que tem mais destaque para o americano é o valor calórico da porção nesse produto, né? O problema de obesidade aqui é realmente muito sério, então o valor calórico é o primeiro que aparece ali, com uma letra maior, com mais destaques. Vocês vão ver aí no slide número 8 da Thalita, que estou vendo aqui também. Os açúcares adicionados são incluídos, vitamina D e potássio também é obrigatório na rotulagem. E uma pequena mudança que teve foi assim uma nota de rodapé um pouquinho mais clara. Na União Europeia, Mathieu, talvez você possa ajudar a gente um pouquinho, a gente tem um regulamento de 2011, que é o que é válido até agora. E há anos, na União Europeia, existe uma discussão parecida com a discussão que a gente tem aí no Brasil agora, sobre aquele tipo de rótulo baseado em um semáforo, como se fosse um alerta, com vermelho para uns produtos que podem ser muito calóricos, ou com alto teor de gorduras, ou de sal, ou de açúcar, ou de qualquer ingrediente considerado problemático em termos de saúde pública, mas o europeu, e principalmente o francês, é muito resistente em querer facilitar ou causar uma impressão errada para o consumidor final. Então, como que é a legislação hoje na União Europeia? Vem as informações nutricionais, né? Os alimentos que têm qualquer alegação de funcionalidade tem que obrigatoriamente declarar na lista dos ingredientes e na composição nutricional a quantidade e declarar a presença daquele ingrediente. Então, se é rico em vitamina D, tem que colocar o teor de vitamina D ali. Não pode, aqui nos Estados Unidos, não. Vitamina D foi um mau exemplo porque aqui é obrigatório, mas se fosse rico em vitamina C, aqui ele não precisa colocar. Ele pode dizer que é rico em ácido ascórbico sem colocar quanto realmente tem no produto. Na Europa, não. No Brasil também não. Então, se tiver menção, você tem que colocar na tabela nutricional depois e na lista dos ingredientes qual foi a forma. Na Europa, a gente tem o valor energético também, a quantidade de lipídios. Aí, esses lipídios totais são divididos entre ácidos graxos saturados. Aí, a gente tem os hidratos de carbono, não são açúcares, né? Seriam os carboidratos, proteínas e sal. É interessante porque na União Europeia o termo usado é sal e não sódio. No Brasil e nos Estados Unidos é sódio. Ou seja, na União Europeia, qualquer sal, né, então um cloreto de potássio vai entrar como sal na rotulagem também. Vocês já estão pensando o que isso acarreta, né? No Brasil, às vezes você vai abaixo do teor de sódio, mas você vai ver lá atrás está cheio de cloreto de potássio. Então, tudo isso, o europeu ele é mais conservador em
manter uma rotulagem que, embora possa parecer mais complexa para o consumidor comum, não induza a um erro como esse que eu falei, não contém açúcares, e aí você vai ver o produto tem açúcar. Parece que na União Europeia, a indústria, os órgãos governamentais dão um poder maior para que o consumidor, lendo uma rotulagem básica, consiga por si só resolver se aquilo, decidir se aquilo é bom para a saúde dele, né, para ele consumir ou não. E que mais? Vitaminas e sais minerais na União Europeia só vão entrar se a quantidade naquela porção daquele alimento representar pelo menos 15% do valor diário, do valor da dose diária recomendada e tudo mais, né? Que mais que a gente tem aqui? Tendências na rotulagem. Então, por favor, vejam o slide 10 da apresentação do TCC da Thalita. A gente tem várias figuras. Na minha sala eu tenho uma caixa cheia de rótulos que eu fui separando nos últimos 2 anos. Alguns são mais recentes, outros são mais velhinhos. É sempre interessante ver. Peçam para a Aninha pegar essa caixa para vocês e fica à disposição para vocês consultarem se tiverem um produto parecido. Mas a gente tem exemplos de tendências com essa simplificação para que o consumidor tome uma decisão se ele quer comprar ou não. Então, o que seria essa simplificação? Colocar de uma maneira gráfica e muitas vezes com cores, alertas para o consumidor. É isso que causa muita resistência no europeu e, pelo jeito, ele não vai querer mudar. E uma das propostas, que é o que está em discussão no Brasil, é realmente usar o GDA, que seria... Vocês acham muito isso em todos os produtos de Coca-Cola, latinha de refrigerante tem, né? São caixinhas meio ovaladas, assim, em que já vem de uma forma mais simplificada a mesma informação que está na rotulagem nutricional. Qual o valor calórico daquele produto, né? Daquela lata, daquela porção, teor de açúcares, teor de sódio, e isso que é o que a gente chama de GDA. E o que está em discussão no Brasil agora é um modelo muito parecido com o que está em discussão há anos e nunca foi aprovado na Europa, que é o semáforo, que é colocar cores para verde para baixo, amarelo para médio e vermelho para alto teor de açúcares, de gorduras, de sal, do que é que seja. Uma vez eu ouvi um comentário de um professor francês que dizia o seguinte: poxa, imagina a Nutella. A Nutella ia ter 3 sinais vermelhos: alto em calorias, um produto alto em calorias, um produto alto em açúcares, alto em gorduras, ou seja, é a morte, ninguém vai querer comer. E a crítica era: Nutella, né? Tudo bem, estudante é diferente, criança também, mas Nutella não é um produto que você vai comer às colheradas um pote inteiro sozinho. Isso vai ser um acompanhamento de alguma coisa. Senão uma geleia também seria um produto condenado, porque tem muito açúcar, mas é um acompanhamento. Então, por isso que na Europa ainda não foi implementado isso e eu duvido muito que vá ser aprovado. Mas no Brasil está em discussão e está gerando bastante discussão, é legal vocês aprovarem isso. Então, o que a gente fez no TCC da Thalita lá em 2016 e a gente até enviou esse estudo para a BIA, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos, porque foi um resultado muito interessante. A gente fez uma pesquisa com consumidores, a princípio, para validar o questionário em papel, foi preparado um questionário, isso foi aplicado só na Exalc, com 40 participantes, então a gente tinha alunos, funcionários e docentes, isso foi a validação. E numa fase seguinte, a gente fez um questionário online, em que mais pessoas da Exalc também participaram, e a gente conseguiu um número bastante grande, deu para tirar bastante conclusão sobre isso, né? E o que foi perguntado nesse questionário? Primeiro ponto, tamanho da letra na rotulagem geral de alimentos e com foco para a rotulagem nutricional, porque no questionário a gente tinha desenhinho para os participantes avaliarem isso. A importância da declaração dos transgênicos na embalagem brasileira, porque bem na época estava em discussão, né, se a lei seria alterada ou não. E também um teste para perceber a preferência, se seria o semáforo ou o GDA, qual que seria o tipo de informação, porque isso não exclui a tabela nutricional com os dados, aquele quadro.
é uma informação adicional, complementar. Então, a gente tinha perguntas sobre o semáforo ou o GDA. Bom, o que a gente teve nessa primeira fase da pesquisa como resultado? Que docentes e alunos de pós-graduação acharam as letras pequenas, ou seja, a gente é mais velho, enxerga, tem dificuldade de enxergar. Eu ainda não, porque eu sou muito míope, e míope enxerga bem de perto, mas daqui alguns aninhos eu sei que eu não vou mais conseguir ler nada em rótulo nenhum. Então, vocês alunos que ainda são novinhos não viram isso como um problema, mas a categoria de docentes e de alunos de pós-graduação, que em geral são mais velhos, viram como um problema o tamanho da letra no rótulo. Isso é um indicador importante, né? Realmente é pequeno, muita gente não enxerga, e às vezes é quem é mais vulnerável, o pessoal mais velho, não sabe o que está comprando, porque não conseguiu ler. A importância de transgênico, funcionários não docentes, foi a única categoria que achou importante, que diferiu das demais, ou seja, talvez por ter um pouco menos de informação. Essa categoria achou importante, queria ver. Alunos e docentes em geral, né, nessa amostragem pequena de 40 pessoas, que foi a etapa inicial do projeto, não acharam importância. E em relação ao semáforo e o GDA, que é o Guideline Daily Amounts, não teve diferença entre as categorias. Quase todas preferiram o semáforo em relação ao resto. Vamos lá. O que mais que a gente fez? Um segundo momento, foi aplicado um questionário com... antes disso, antes de ir para a aplicação do questionário online, com uma amostragem maior, a gente coletou as palavras, porque no questionário a gente tinha quais são os ingredientes mais importantes, o que você gostaria de ter no rótulo, ou o que você lê primeiro, e a gente fez uma nuvem de palavras com isso, e as informações mais lidas, né, as palavras mais citadas nessa amostragem de 40 pessoas foram validade, teor de sódio, a lista dos ingredientes, a informação nutricional e a composição e a parte de gorduras, né? A pesquisa final, que foi feita online, com esse mesmo questionário depois da validação, a gente teve a sorte de conseguir 650 pessoas participando. A maior parte era mulher, mas a gente teve 251 homens, o que é raro. O homem tem muita dificuldade em fazer questionários online, mulher acho que sai fazendo qualquer questionário que aparece pela frente, mas o resultado ficou bem legal. Só uma curiosidade, na parte da aplicação do questionário em papel, teve um senhor que participou e que a resposta dele, você lê rótulo, com que frequência, tudo mais, esses dados a gente não colocou na apresentação, porque eram só 40 pessoas, isso não seria representativo, não dá para tirar mais conclusões, mas com 650 a gente mostra esse dado. Mas nessa avaliação em papel, que a gente aplicou presencialmente, esse senhorzinho falou que ele não lê nada, que a mulher dele lê para ele. Então, muita gente não lê rótulo, né? Não sei se a gente pegou tudo isso. Bom, na segunda parte da pesquisa foram 43 docentes, professores, 129 não docentes e alunos de pós e 277 alunos de graduação da Exalc. Aí, o que a gente teve? O tamanho da letra foi considerado muito pequeno para 36% dessas pessoas e teve diferença entre as categorias. Os dados não estão mostrados aqui, eles estão em fase de submissão final, ajustes para um artigo, porque a gente enviou esses resultados para publicação. E 36% achou muito pequeno, 49% achou pequeno, ou seja, o tamanho da fonte é realmente um problema na rotulagem do Brasil. Esses dados estão de acordo com um outro estudo feito pelo IDEC, em que mais de 60% dos participantes indicaram que a letra era pequena, mas a amostragem deles foi menor do que a nossa. Quando a gente fez o teste de palavras, a nuvem de palavras com as palavras mais citadas, foi muito parecido com o resultado da fase preliminar, né, com as 40 pessoas.
A validade é o mais importante, então, ou seja, o consumidor vai olhar a validade do produto, por isso que a gente vai ter uma aula só sobre isso. Daqui a pouquinho vem outro vídeo para vocês. Seguido da lista dos ingredientes, o teor de sódio, e aí apareceram as duas palavras, sal e sódio, valor calórico depois do sódio, gorduras e informação nutricional também depois. Vejam que a parte de origem, teor de açúcar, e mesmo transgênico, né, que apareceu como algo importante para uma certa faixa das pessoas pesquisadas, não aparece como algo, como uma palavra mais citada aqui. 34% desses 650 consumidores frequentemente definem a compra do produto pela informação dos produtos, por essa informação nutricional principalmente. 40% às vezes define. Quando a gente vai estudar um pouquinho mais essas respostas, é que muitas vezes, quando você já conhece um produto, você não fica lendo o rótulo só na hora para definir se vai comprar ou não, né? Mas a gente vê que, de qualquer maneira, esse consumidor é muito atento e o hábito de leitura é cada vez mais forte. Então, a gente percebeu isso, que existe o hábito de leitura da rotulagem. E o público feminino é mais preocupado do que o público masculino com a rotulagem. 28% acha muito importante, 37% acha importante as certificações de qualidade. A gente colocou, né, no questionário vários exemplos de certificação de qualidade. Isso está relacionado, quando a gente fez a conjoint analysis, a confiabilidade de normas internacionais e também aberturas de mercado. Que mais que a gente tem como muito importante? Quais são os componentes, as informações na rotulagem que são mais importantes para esses consumidores? A quantidade do produto, se tem transgênico, vejam, transgênico é citado como muito importante, mas não foi listado ali na palavra, né? A origem do produto, os ingredientes, conservantes, aditivos, condições de conservação, preço sugerido, muito importante. E importante vem, na verdade, além do peso, denominação legal, valor calórico e tudo mais. Frase de redução de peso, que é obrigatório na legislação brasileira, foi considerada pouco importante para a maioria. Essa frase de redução de peso é o seguinte: vocês já viram no mercado um produto que vem menos 20%. Quando o produtor muda a rotulagem e oferece o mesmo produto com uma outra massa, uma outra quantidade daquele mesmo produto, ele tem que, durante um prazo, se não me engano são 2 meses, colocar na rotulagem que houve alteração da quantidade daquele produto comercializado, né? E nenhum consumidor achou que alguma informação é muito pouco importante. O que mais que a gente tem? Em relação à preferência pelo GDA ou semáforo, foi o mesmo dado que a gente percebeu ali na amostragem das 40 pessoas, né? Quase 70% preferiram o semáforo e 30% preferiu o GDA, né? Numa pesquisa com consumidores no Equador, que foi feita pelo IDEC também, 70% preferiu o semáforo. E é justamente isso que está em discussão na legislação brasileira agora, com críticas, né, principalmente vindo da Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos, com críticas muito fortes quanto à adoção desse semáforo no painel principal dos produtos. Ou seja, qualquer produto que tenha um teor muito alto de açúcar, de calorias, de sal, de gorduras, vai aparecer como vermelhinho ali. Muitas indústrias, então, já estão correndo para alterar a formulação, já prevendo o impacto que a manutenção desses produtos, né, com alto teor de açúcares, gorduras, alto valor calórico, muito sal, teria na opção de compra do consumidor. Mas, de qualquer maneira, nessa pesquisa do IDEC, o indicador é que mais de 90% dos consumidores pesquisados acham que isso ajuda na compreensão da rotulagem, da informação nutricional do produto, né? Então, foi muito legal fazer essa pesquisa, a gente
está enviando o artigo para publicação, e a gente enviou para a Bia também, foi importante ter, e com isso eu acabo esse vídeo aqui, para agora então falar na nossa legislação de hoje, o que é obrigatório ou não, né? Mas saibam que a legislação vai mudar, está mudando. Não é algo que eu ensine esse ano e que vocês vão poder usar para a vida inteira. Vocês têm que ter o espírito crítico para falar, poxa, será que eu posso fazer isso? Mas será que é legal? E a tendência? Mas também tem que ter o conhecimento do que está em vigor, né, atualmente, para se forem dar uma consultoria, ou produzirem seus produtos, ou abrirem uma empresa, começar uma startup, não está sujeito a levar uma baita multa como aquela da Tang, que foi no ano passado de R$ 1 milhão, por declarar que não continha conservantes, corantes, não lembro o que, né? É algum produto que não poderia ser declarado da maneira como foi naquele rótulo, tá bom?